Seja muito bem-vindo a mais uma aula. Nessa aula, vamos conhecer a interface do software MAC3, que é o software de operação de router CNC. O MAC3 eu acho que é um dos softwares mais populares para operar router CNC, então por isso que nós escolhemos ele aqui para explicar o passo a passo com ele aqui nesse treinamento e no Clube Master Router. Vale contextualizar que existem vários comandos operacionais de router CNC. Então tem aí o DSP, o DDCS, CNC Studio, Linux CNC, o USB CNC Controller, entre outros softwares de comando de operação. Então tem um software para você comandar a máquina, né, fazer os movimentos da máquina, executar os programas, zerar as ferramentas, zerar os eixos. Então basicamente todo software faz a mesma coisa. O que vai mudar? É o layout do software, né? Onde fica o botão do software. Então, você aprendendo aqui a lógica de operação com o MAC3 é o suficiente para você operar qualquer router CNC com qualquer modelo de software. Inclusive aqui no Clube Master Router, para quem é aluno do Clube Master Router, tem os manuais, os PDFs com o resumo passo a passo de vários outros softwares de operação, né? Então aqui você vai encontrar os PDFs de vários comandos de máquina. E aqui também entra uma outra observação, tá? É a mesma coisa de você aprender a dirigir o seu carro. Então imagina que você fez a autoescola lá anos atrás e aprendeu a dirigir com o modelo de carro que tinha lá na sua autoescola. E provavelmente você vai ter um carro diferente. Tá tudo bem. Por quê? O que muda é apenas o painel de instrumento, as marchas, os acessórios, mas a lógica que você aprendeu lá na autoescola, quando você tirou a sua CNH, é a mesma para você dirigir qualquer modelo de carro. Então, o procedimento para você dirigir um carro é o mesmo que você aprendeu na autoescola, independente do modelo de carro que você vai ter ou que você vai dirigir. E é assim também aqui, então, com o software de operação da router CNC. Você entendendo a lógica de operação aqui do software de operação, você pode trabalhar com qualquer modelo de máquina CNC do mercado, porque a lógica da operação, os passos da operação são exatamente iguais, o que vai mudar é o layout de cada software. Então, basicamente, o software de operação, a gente vai fazer o que nele? A gente vai fazer os movimentos dos eixos da máquina, vai fazer os zeramentos dos eixos, definir o zero peça, vai zerar o eixo X, Y e o eixo Z, ou seja, zerar a fresa e executar programas. Então, basicamente, é isso que todo software de operação faz. Importante, aqui embaixo desse vídeo vai ter o link do MAC3 Demo para você baixar no seu computador, para você praticar junto com essa aula e com as próximas aulas. Mas é importante lembrar que sempre quem vai configurar o MAC3 para você é o fabricante que te entregou a máquina, que te vendeu a máquina. Então, por isso, entre em contato com o fabricante para você ter acesso ao seu MAC3 configurado no computador que você vai usar na sua máquina. Se você usar o MAC3 que não estiver configurado na sua máquina, vai dar problema. Então, sempre entre em contato com o fabricante para usar o MAC3 configurado de acordo com a sua máquina, porque isso vai mudar de máquina para máquina, de fabricante para fabricante. Então, agora vamos conhecer aqui um pouco da interface do MAC3. Então, vamos conhecer aqui a interface do software MAC3, tá? Basicamente, tem os menus e as janelas aqui para a gente usar. Basicamente, nos menus são configurações que o fabricante vai fazer para configurar a sua máquina. Existem outros atalhos para a gente estar usando, para quem é o usuário, tá? Mas uma coisa que você pode fazer já de imediato é que alguns fabricantes carregam aqui uma interface, uma skin personalizada e tiram essa interface original do MAC3 para esconder alguns comandos ou até mesmo para colocar o logotipo da empresa, questão de estética somente, tá? Então, para você estar usando essa mesma interface original aqui do MAC3, você vai vir aqui no menu View, Load Screens, e vai procurar esse arquivo aqui, ó, arquivo 1024. Você vai carregar, ele vai atualizar aqui para o layout original do MAC3. E assim a gente vai estar fazendo certinho junto aqui a aula, passo a passo, tá? Então aqui, nas configurações, basicamente é isso, tá? São atalhos que você tem aqui, são configurações de máquina, tá? A gente não vai entrar a fundo nisso aqui, porque é mais uma questão de configuração que vai depender muito do fabricante, de cada fabricante. E aqui, então, nós temos os menus, né? As janelas. Janela de programa, janela do MDI, janela dos percursos, offsets, que aqui, inclusive, a gente vai usar mais na parte mais avançada da aula, né? Na parte mais avançada do curso, a gente vai aprender como trabalhar com múltiplas origens. Essa questão de zeramento de peças aqui, de cantos, de centro, né? Isso aqui é uma questão que depende muito da sua máquina.
Se você quiser se aprofundar nesse assunto de configurar seu Mac 3 para fazer zeramentos de cantos, de centro, enfim, nós temos o curso de montagem e manutenção de router CNC, onde você pode estar se aprofundando e configurando sua máquina, se precisar. Aqui nós temos as configurações que nós não mexemos e também o diagnóstico a gente não mexe. Então, basicamente, você vai usar essas 3 janelas aqui, ó. Programas, MDI e Toolpaths, que é o caminho da ferramenta. Mas, basicamente, 90% das vezes você vai usar essa janela aqui, a janela dos programas. Tá? Então, aqui eu vou resumir para você. Aqui vai ficar o programa quando você carregar o programa. Aqui nós temos os eixos, né? Está mostrando lá a coordenada dos eixos. Quando você mexe aqui, né? Está mostrando aqui o movimento dos eixos, né? Então, aqui que você faz o movimento dos eixos e verifica o quanto está andando, a coordenada que está em relação ao zero peça. Aqui percebe que está em vermelho os eixos, isso significa que a sua máquina não está referenciada ainda. Depois nós temos uma aula onde nós explicamos o que é referenciar os eixos da máquina e para que serve referenciar os eixos da máquina. Nem toda máquina é possível referenciar os eixos e está tudo bem, tá? Eu vou mostrar depois, explicar os motivos, né, os pós e os contras de poder referenciar uma máquina ou não. Também aqui embaixo nós temos o sistema de coordenadas, né, da máquina, mas por padrão a gente vai estar utilizando sempre o sistema de coordenadas da peça. Então percebe, quando você clica aqui fica ativado em vermelho, que é o zero máquina, ou quando você deixa normal fica o zero peça. É sempre dessa forma que nós vamos trabalhar, com o zero peça. Tem opções aqui para ir para o ponto zero, opções dos limites de fim de cursos virtuais, que isso aqui também é uma questão muito de cada fabricante, tá? Então isso aqui não vou entrar a fundo. Ainda aqui nós temos a informação visual, né, do percurso. Inclusive eu vou carregar um percurso aqui já para mostrar como é que vai ficar. Tá? E aqui embaixo nós temos o nome do arquivo, percebe? Eu não tem nada carregado, no file loaded, não tem nada carregado. Menus de configurações rápidas, que nós não vamos entrar nesse assunto, porque está meio ultrapassado, isso aqui já nem se usa mais. E aqui tem então os menus, os botões para trabalhar com o Mac 3. Carregar um arquivo e você vai então dar Start para rodar o arquivo, o Space aqui, o espaço, né, que é para você pausar o percurso, o Stop, que é para você parar tudo, o Reset, que é para quando você tiver que resetar a máquina e tirar os comandos da barra de status, e aqui é muito importante, ó, que é a barra de status. Sempre que tiver algum erro, alguma informação, vai estar escrito aqui na barra de status. É importante você estar sempre atento à barra de status. Além disso, nós temos aqui a opção de informação da ferramenta. Quando tem uma ferramenta carregada, ela vai mostrar aqui a posição da ferramenta. Independente de você estar usando uma máquina com troca de fresa ou não, ou sem troca de fresa, você pode trabalhar com isso aqui. Inclusive, nas aulas mais avançadas, nós explicamos como você gerar um G-Code inteiro com várias fresas para você estar trabalhando. Aqui nós temos em feed rate as velocidades de avanço que a máquina vai trabalhar, né, em milímetros por minuto. Nós podemos regular também depois os avanços aqui. E aqui nós temos o spindle speed, que é a velocidade da RPM, que é a rotação do spindle. Então aqui nós temos a opção de ajustar o spindle para mais ou para menos, ajustar a RPM para mais ou para menos. Então eu vou estar carregando aqui um arquivo de exemplo para mostrar aqui também as interfaces, como é que fica. Tá? Então eu vou estar carregando aqui, você pode vir pelo menu arquivo abrir, load G-Code, ou também por esse atalho aqui, ó, load G-Code, que é o mesmo, que é a mesma função. Vou estar pegando aqui um arquivo de exemplo. Uma observação, tá? Por padrão, o Mac 3 trabalha com arquivos TAP, por padrão, mas ele trabalha com outros formatos de arquivo também, tá? Então, se você está gerando um arquivo em um software aí que tem outra extensão, é só vir aqui no Mac 3 e mudar para All Files ou outra extensão que ele vai mostrar aqui dentro, tá? Então é importante você ficar atento a isso. Então aqui você vai clicar no arquivo, vai clicar em abrir, percebe, ó, ele carregou as linhas, né, do G-Code aqui, ó. Depois nós vamos ter aulas falando sobre o G-Code, que significa cada código desses aqui, né? Então ele vai carregar aqui o G-Code. Aqui percebe que ele mostra a linha que está sendo executada, por exemplo, e aqui ele dá uma pré-visualização do nosso programa, o que o programa vai fazer, tá? Então aqui você pode, ó, 2 cliques com o botão esquerdo do mouse, você vai mudar a vista para 3D ou para a vista topo. Com o botão direito clicado é o pan, ó, você arrasta para o lado. O scroll é o zoom. Então você pode, ó, dar um zoom aqui, clicar, rotacionar. Se clicar com o esquerdo e girar também rotaciona. Então aqui você consegue ter uma prévia, né, das linhas do percurso que vai fazer, das linhas do programa que iria executar lá na máquina. Então basicamente é isso. Aqui nós temos a opção para dar Start.
ou seja, iniciar o programa, fazer a máquina trabalhar, a opção de pausar, estopar e resetar. Porém, sempre antes de executar um programa, nós temos que estar aqui com os eixos zerados lá na máquina, né? A fresa tem que estar posicionada no zero pé. Você percebe que aqui está totalmente fora as coordenadas, porque é apenas um exemplo, não estamos executando o programa ainda, vai ter as aulas depois para executar o programa, né? Então aqui estamos apenas mostrando a interface do Mac 3. Vamos passar aqui para a aba MDI agora, que essa aba é bem importante. Por que ela é importante? Né? Porque além de mostrar aqui todas as coordenadas, né, e também aqui a visualização maior aqui do programa que você vai estar executando, aqui nesse input aqui a gente vai digitar comandos para trabalhar com a máquina. Então imagina só, eu quero ligar o spindle para poder depois fazer um zeramento na peça. Você vai vir aqui no input, vai digitar, por exemplo, S12000 M3. Esse comando, M3, significa que vai ligar o spindle a 12.000 RPMs e vai apertar a tecla Enter. Opa, ó, S12000, vamos de novo, S12000, não é com o mouse, tem que ser com o teclado. M13 aperta a tecla Enter lá numérica, ó, percebe que vai ligar o spindle lá na máquina agora, verifica o vídeo lá. Ó, ligou o spindle. Como a gente sabe se ligou o spindle ou não, né? Primeiro que a gente viu na máquina, né? E como a gente tem certeza das RPMs que ele está usando. Aqui, por aqui, ó. 12.000 RPM ele está usando. Então, se eu quiser aumentar ou diminuir a RPM, eu posso vir por aqui. E também eu posso vir aqui no menu principal, que também vai ter informação, ó, 12.000 RPMs. Posso ajustar para mais ou para menos RPM, certo? Para desligar, você pode clicar no botão do spindle. Ele vai desligar o spindle. Então é aqui no menu MDI que você consegue dar comandos de forma manual para a sua máquina. Aqui no menu Toolpath, que é o caminho, né, ou as trajetórias, ou os percursos, né, a gente vê aqui uma pré-visualização dos programas, né, tem mais menus, ou seja, são os mesmos menus que nós temos lá, que é para dar start, para pausar, estopar, e o single block. Esse single block serve para a gente iniciar o programa de forma segura. É o mesmo single block que está aqui. Depois, na aula de executar o percurso, né, na aula de executar a primeira peça, a gente vai estar ativando essa opção e vendo passo a passo como é que se executa um programa. Aqui em Toolpaths ainda, então, a gente pode fazer uma simulação do tempo estimado que vai demorar esse percurso. Eu vou clicar em Reset aqui e vou dar um Simulate Programa Run. Ó. A gente vai clicar, percebe que ele está lendo aqui, né, todas as linhas do programa e vai fazer uma estimativa de tempo. Ó. Ele deu aqui, ó, deu que vai demorar 3 minutos para fazer essa peça aqui. Então aqui você consegue, além lá do Vector Aspire, que você tem uma estimativa de tempo, você também pode confirmar essa estimativa de tempo aqui no Mac 3. Então basicamente era isso aqui dos menus. Agora vamos entender aqui as teclas de atalho para fazer os movimentos lá do nosso eixo, tá? Então aqui no Mac 3 eu até vou zerar os eixos aqui, ó. Aqui sempre que você quiser zerar os eixos, você clica na posição que está parada a fresa lá na máquina e vai clicar aqui em cima para zerar os eixos. É assim que você zera os eixos. Para fazer os movimentos dos eixos, olha só, você vai apertar as teclas direcionais aqui no teclado. Deixa eu gravar aqui com a outra câmera também para mostrar. Olha só. Tecla para a direita, move o X mais. Tecla para a esquerda, move para X menos. Tecla para cima, move Y mais. Tecla para baixo, move para Y menos. Mesma coisa o eixo Z. O eixo Z, no caso aqui, é o Page Up e o Page Down, tá? Se não está ativado aqui na sua tecla, você tem que desabilitar o Caps Lock e o Num Lock também. Ó, Page Down, abaixa o Z, Page Up, sobe o Z. Para você fazer um movimento de avanço rápido, você vai segurar a tecla Shift e vai mover para um lado, olha só. Ela vai com avanço rápido. Mesma coisa depois para o outro lado. Shift para o outro lado. E agora tem uma função legal que é para você fazer o zeramento. E para isso eu vou estar mostrando aqui com o joystick virtual do Mac 3. Apertando a tecla Tab, aqui ó, o Tab, vai aparecer esse joystick virtual, onde nós temos aqui as opções que tá movendo, né, os nossos eixos. Aqui ó, em Jog Mode, né, percebe que está aqui que está em contínuo, ou seja, movimento contínuo, né? Quando você aperta aqui no teclado ele move continuamente. E se você mudar aqui, ele vai em movimento por steps, ou seja, ó, vai mover
de 1 em 1/10 que está configurado aqui. Então eu vou zerar lá para a gente ver melhor, ó. Só para a gente ver. Então se eu apertar aqui agora, ó, ele está movendo ó, de 1 em 1/10. Aqui está arredondado, tá, pessoal? Porque tem 4 casas, então é normal ter essa pequena diferença, mas percebe que está movendo de décimo em décimo. Ó. Então quando você quer fazer um zeramento com precisão em uma peça, é por aqui que você usa, ó, 1/10 de movimento. Ah, eu quero fazer um movimento de 1/100. Clica com o botão esquerdo do mouse, digita 0,001, que é 1/100, e agora os seus eixos vão mover a centésimo, 0,01, 0,2, 0,3, 0,4. Em todos os eixos está ativado aqui. Então aqui você pode ativar o teclado virtual no modo contínuo e no modo step. O modo step geralmente é usado para você fazer um zeramento com precisão nos lados da peça ou até mesmo no eixo Z. Quando você quiser voltar, volta para o Jog Mod contínuo, tá? Contínuo aqui assim, ó. Ele vai mover contínuo quando você quer movimentar. Aqui você vai ver que também ó, que tem o avanço mais devagar, né? Por padrão, o fabricante sempre vai colocar um avanço baixo aqui, para a máquina não andar muito rápido com esse movimento aqui do teclado. Quer ver só? Se eu aumentar aqui para, sei lá, 50%, vou botar até mais, ó, você vai ver que a máquina vai mover mais rápido, né? Mais rápido. Você vai perceber que a máquina vai mover mais rápido. Então, por isso que o fabricante diminui aqui esse movimento das setas aqui, para você acabar não colidindo a máquina, ou para a máquina acabar não perdendo o passo. Então, por padrão, né, você vai ver com o seu fabricante, aí geralmente aqui esse fabricante trabalha a 20%. Tá? E aqui percebe que tem as mesmas teclas, tá, que eu mostrei aqui do teclado, ó, tem as mesmas funções, certo? Então, para desativar aqui o nosso teclado virtual, aperta a tecla Tab. E aí tem outras dicas, tá? Vamos lá, por exemplo, eu quero fazer o zeramento, mas sem estar utilizando lá o teclado virtual. Você pode segurar a tecla Ctrl e mover para o lado. Segura o Ctrl, percebe, ó, mover 1/100 para o lado, que é aquilo que estava configurado lá. Então muitas vezes você consegue, né, sem o teclado virtual, usar o Step aqui, ó. Quando você aperta, percebe que ativou lá o Step, ó. Quando eu apertei o Ctrl, ativou o Step e está movendo 1/100 cada vez. Eu quero mover 1/10. 0,1. Aperta Enter, agora vai mover 1/10 quando apertar a tecla Ctrl, porque ativou o Step. Automaticamente ativou o Step lá, né? Então agora eu vou mover aqui os meus eixos numa posição que seria o 0 peça, por exemplo, tá? Só para fins de exemplo, tá, pessoal? E vou estar aqui zerando os eixos. Certo? Agora imagina, ao invés de estar zerado os eixos aqui, eu quero digitar uma coordenada. Imagina que aqui não é x0, aqui é x10. Você clica aqui com o botão esquerdo, digita 10, e aperta Enter. Olha lá, ficou presetado a coordenada. Então, muitas vezes você vai precisar presetar uma coordenada que não é zerada, né? Você vai encostar num lado e sabe que a medida é uma medida diferente. Então, você vem aqui e vai digitar, ó, -10, por exemplo, e aperta Enter. Então, assim você preseta uma coordenada nos eixos, tá? Então, zerado aqui os eixos, tá? Simulando, tá, pessoal? Estou zerando no ar aqui os eixos só para mostrar como é que funcionaria. Então, eu vou apertar Start. A máquina vai começar a fazer o trabalho. Carregou 12.000 RPMs. Está trabalhando no ar, né? Ah, quero baixar o avanço. Venho aqui, abaixo o avanço. Ó, baixou o avanço. Quero aumentar a RPM, aumenta a RPM. Quero baixar ainda mais. Quero estopar. Estopei, ó. Estopou, quero verificar lá alguma coisa. Venho aqui e dou uma desligada no spindle, por exemplo. Ó. No meio de um trabalho, quero verificar como é que está fazendo. Então eu pauso, desligo o spindle, vou lá, olho na máquina, está tudo ok. Então eu ligo o spindle de novo. E dou start de novo. Ó, continuou. Ela continua fazendo o programa. Então é assim que funciona o pause. Ah, agora eu quero parar o programa, né? Não acabou, mas eu quero parar. Você vai apertar stop. Aí quando apertou stop, não dá mais para dar o play, porque vai começar no começo. Então deu stop, aí você vai dar um reset. Sabe que apareceu o erro na barra de status, né? Que foi apertado o reset, que seria a emergência, o reset. E vai movimentar seus eixos aqui. Novamente. Então, basicamente, é assim que funciona aqui a interface do Mac 3. Nas próximas aulas a gente vai ver como executar um programa de forma segura, como reiniciar programas interrompidos por quebra de fresa ou falta de luz. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Um grande abraço e até a próxima aula.